Olá, sejam bem-vindos ao Plenárias com os destaques do Supremo Tribunal Federal. STF começa a julgar ação que questiona trechos da lei que diz que os convênios médicos devem autorizar tratamentos que não estão previstos na lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Segunda turma do Supremo reconhece constitucionalidade de lei do Paraná que suspendeu os reajustes salariais de funcionários públicos. E o Supremo valida a lei paulista que pune empresas por trabalho escravo. Acompanhe tudo na TV Justiça, o Plenárias está no ar. Eu sou Flávia Alvarengue, com a consultora jurídica Karina Zucolotto. Vamos explicar as decisões da semana. Oi, Karina. A gente teve a sustentação oral sobre a questão dos planos de saúde e também a decisão sobre aqueles embargos a respeito do plano para a recuperação da barragem de Mariana, né? Mas veja, Flávia, essa semana os ministros trataram de vários assuntos, além desses dois, incluindo o ICMS da lei paulista envolvendo a proibição ou uma forma de prevenção de trabalho escravo, o confisco de bens de executivos que estão sendo investigados na Operação Lava Jato. Então, nós tivemos muitos assuntos sendo debatidos na quarta e na quinta do plenário e é sobre isso o nosso Plenárias hoje. O Supremo Tribunal Federal validou uma lei paulista que pune as empresas por trabalho escravo. Elas podem perder o cadastro de contribuintes do ICMS. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, autora da ação, alegava que a legislação invade competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho. Os trechos questionados estabelecem que as empresas serão retiradas do cadastro de contribuintes do ICMS. Com isso, perdem a permissão para vender produtos ou serviços com incidência do tributo, o que impossibilita seus negócios. A norma também proíbe os sócios dessas companhias de exercer o mesmo ramo de atividade ou de pedir registro de uma nova empresa no setor por 10 anos. Prevaleceu o voto do ministro Nunes Marques, relator do caso. Ele entendeu que a norma está de acordo com o estabelecido na Constituição. Ele já havia votado na sessão anterior. Na retomada do julgamento, o ministro Gilmar Mendes apresentou o voto vista no mesmo sentido do entendimento do relator. Penso, no entanto, que esse problema foi bem solucionado pela proposta de interpretação conforme contida no voto do eminente relator, ao assentar que, de modo a exigir a comprovação em processo administrativo sobre as garantias do contraditório e da ampla defesa, de que o sócio ou preposto do estabelecimento comercial sabia ou tinha como suspeitar da participação de trabalho escravo na cadeia de produção das mercadorias adquiridas. Ficou decidido que a responsabilização do comerciante exige comprovação de que ele sabia ou tinha como suspeitar da origem regular dos produtos. E isso terá de ser feito em um processo administrativo. E ainda decidiram que, quanto à sanção aplicada, deverá ser considerada a punição de até 10 anos. Assim, a maioria do plenário entendeu que a lei é válida e decidiu que a constatação do trabalho escravo deve ser feita exclusivamente por órgãos federais. A sanção estadual só pode ser aplicada após decisão definitiva desses órgãos. E o contribuinte penalizado deve ter oportunidade de se defender com base em evidências de dolo ou culpa. O tribunal, por maioria, conheceu da ação e julgou procedente, em parte, o pedido para assentar a constitucionalidade da lei do Estado de São Paulo, Lei 14.946, de 2013, conferindo interpretação conforme a Constituição aos seguintes dispositivos. Artigos 1º e 2º da lei, de modo a exigir a comprovação em processo administrativo, sob as garantias de contraditória e ampla defesa, de que o sócio ou preposto do estabelecimento comercial sabia ou tinha como suspeitar da participação de trabalho escravo na cadeia de produção das mercadorias adquiridas. E
igualmente conferir interpretação ao artigo 4º da lei, de modo a exigir, também mediante processo adequado, de que o sócio a ser punido, sabendo ou tendo como suspeitar da participação do trabalho escravo na cadeia de produção das mercadorias adquiridas, haja contribuído, comissiva ou omissivamente, com a aquisição de aludidas mercadorias. 3. Parágrafo 1º do artigo 4º da Lei Paulista, 14.946, de maneira que o prazo de 10 anos seja adotado como limite máximo, estando a norma com a seguinte dicção: as restrições previstas nos incisos prevalecerão pelo prazo de até 10 anos contados de cassação. Fecho aspas, tendo ficado explicitado que o reconhecimento da ocorrência de trabalho análogo à escravização é feita pelo órgão federal competente. Os ministros entenderam que o Estado pode sim aplicar as sanções além dessa fiscalização do governo federal. Karina, na prática, o que vai acontecer, o que pode acontecer quando uma empresa for flagrada vendendo esses produtos que foram feitos por pessoas em situação análoga à escravidão? Olha só, na prática essas empresas elas vão parar de poder comercializar aquele tipo de produto dentro daquele ramo de atividade. Por quanto tempo? A legislação paulista estava sendo questionada, a sua constitucionalidade, justamente porque a sanção era do prazo de 10 anos. Ou seja, durante 10 anos ela não poderia pedir um novo registro da sua empresa, ainda que com outro nome, mas no mesmo ramo de atividade. Essa era a sanção que os ministros acabaram entendendo, dando uma interpretação conforme para dizer assim, ó, a lei é constitucional, mas 10 anos como uma sanção definitiva é muito. Então vamos colocar um limite máximo de até 10 anos para essas empresas serem punidas quando? Quando elas souberem ou quando tiverem suspeitas de saber que a empresa que fornece essa mercadoria utiliza essa mão de obra escrava. O que vem de encontro com o que a nossa legislação busca coibir, que é essa escravização, a redução das pessoas à condição análoga de escravo, como está previsto lá no Código Penal. E para os ministros, veja, a aplicação dessa sanção, e aí veio a constitucionalidade, a validação da norma, por entender que não viola a Constituição, a lei paulista, ela não cria um outro tipo de crime, continua sendo um crime punido por órgãos federais, o Estado não tratou desse assunto, mas essa punição administrativa, ela tem que ter um processo administrativo com o direito das empresas e dos sócios se manifestarem com direito de contraditório e ampla defesa para afastarem essa punição de até 10 anos. Então, na prática, o que significa é, se souber ou tiver como saber e em sabendo nada fizer, pode ser punido e ter cassado esse registro, essa inscrição do cadastro do ICMS junto aos órgãos do governo do Estado de São Paulo. Tá certo. Os ministros da primeira turma reconheceram o vínculo empregatício de um motorista contratado por uma transportadora para prestar serviços terceirizados. O entregador atuava por meio de uma empresa que intermediava serviços para sites de compras e outras companhias. Ele tinha contrato como pessoa jurídica. Em audiência, a empresa confirmou que o motoboy usava uniforme, baú com marca da empresa, cumpria rotas definidas e recebia ordens de um chefe. Por causa desse controle, a maioria dos ministros entendeu que existia sim um vínculo de emprego. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, votou contra o reconhecimento do vínculo. Ele ressaltou que em casos parecidos com motoristas de aplicativo, o Supremo não fez esse reconhecimento. Há necessidade de uma regulamentação, mas não é possível nós admitirmos que aquele motoboy que presta serviço a vários empregadores e se considera durante essa prestação de serviço autônomo e não preenche os requisitos necessários para a configuração da relação de emprego, ou seja, a pessoalidade do prestador, não eventualidade, onerosidade, subordinação, que seja aplicada à CLT. O ministro Cristiano Zanin, no entanto, destacou os elementos que comprovam a relação de subordinação e julgou que, neste caso, há vínculo empregatício. Eu, respeitosamente, peço vênia ao eminente relator para divergir
e dar provimento ao agravo regimental para julgar improcedente a reclamação. O voto do ministro Zanin foi seguido pela maioria dos ministros da primeira turma. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade de lei do Paraná, que suspendeu reajustes salariais previstos para o funcionalismo público. A questão trata sobre a database dos servidores estaduais do Paraná. Em 2015, uma lei garantiu o reajuste anual da categoria. Só que no ano seguinte, nova lei foi editada e acabou congelando os aumentos. O caso foi parar na Justiça e o TJ do Paraná deu uma decisão favorável aos servidores. O governo do estado então recorreu e a questão foi levada para ser analisada pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal. O relator do processo é o ministro Edson Fachin, que reconheceu o direito ao reajuste anual adquirido pelos trabalhadores. Já o ministro Gilmar Mendes divergiu. No mesmo sentido da divergência, votaram os ministros Nunes Marques, Dias Toffoli e André Mendonça. Eu peço vênia a Vossa Excelência para aderir ao que foi já expresso no voto do eminente ministro Gilmar Mendes, no sentido de dar provimento ao agravo regimental do Estado do Paraná e com fundamento no julgado, na repercussão geral do tema 864, eu afasto a ofensa ao direito adquirido e a irredutibilidade de vencimentos, no caso em que, alterada a lei que prevê revisão geral anual, por ato normativo posterior que anteceda a implementação originalmente programada. Haveria, portanto, não direito adquirido, mas expectativa de direito. Assim, a segunda turma, por maioria, reconheceu a constitucionalidade do dispositivo da lei de 2016, que suspendeu os reajustes salariais e adiou os aumentos previamente previstos para o funcionalismo público daquele estado. A turma, por maioria, deu integral provimento ao agravo regimental para prover o recurso ordinário e, reformando o acordo recorrido, reconhecer a constitucionalidade do artigo 33 da Lei Estadual Paranaense 18.907/2016 e julgar improcedentes os pedidos formulados pela Associação e pelo Sindicato de Servidores do Estado do Paraná nos termos do voto do ministro Gilmar Mendes, que fica redator para o acordo, vencido o relator ministro Edson Fachin. E a seguir, o Supremo começa a examinar a ação que questiona trechos da lei que ampliou a cobertura dos planos de saúde para os procedimentos não previstos na lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar. O Plenárias volta em instantes. O Supremo entendeu que não eram cabíveis recursos apresentados contra a decisão que homologou o acordo pelo rompimento da barragem em Mariana, em Minas Gerais, e que prevê o pagamento de 170 bilhões de reais pelas mineradoras Vale, BHP e Samarco. O plenário manteve o acordo e o presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, fez alguns esclarecimentos. Primeiro, ausência de contradição interna. Para a admissão dos embargos de declaração por contradição, é necessário que haja conflito interno na própria decisão embargada. Não configura contradição para esse fim a divergência entre a decisão da Corte e os fundamentos jurídicos apresentados pela parte. Outro item, extinções de ações. A repactuação apenas acarreta a extinção por força própria das ações em que sejam partes os seus signatários. As demais ações listadas não são encerradas automaticamente pelo acordo, podendo ser extintas por falta de interesse de agir, perda do objeto, caso haja sobreposição entre as medidas consensualmente previstas adotadas e as pretensões apresentadas em juízo. Outro item, inexistência de omissão em relação aos argumentos de municípios.
Não há que se falar em omissão acerca da regularidade da repactuação em relação aos municípios. Em primeiro lugar, os requisitos para homologação apenas podem ser verificados quanto às partes que firmaram o acordo, o que não é o caso dos embargantes. Em segundo lugar, não houve violação à autonomia dos municípios, que apenas aderiram ao acordo se entenderam que seus termos atendiam aos interesses locais. E, por fim, respeito às comunidades indígenas, quilombolas e tradicionais. O anexo 3 do acordo, em sua seção 2, define processo de consulta prévia, livre e informada previsto na Convenção OIT 169. Dessa forma, assegura-se a prévia oitiva de indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais, tendo sido tal ponto tratado de maneira expressa na decisão embargada. O STF divulgou o primeiro inventário de emissões de gás carbônico resultantes das atividades da Corte. O levantamento se refere ao período de 2023. A reportagem é da Carolina Chaves. O estudo faz parte do programa STF Carbono Zero e apresenta dados abrangentes sobre as fontes de emissão de gases de efeito estufa no Supremo Tribunal Federal, incluindo o consumo de eletricidade, o uso de equipamentos de refrigeração e ar-condicionado e até mesmo a queima de combustíveis no deslocamento de casa para o trabalho dos funcionários. Segundo o levantamento, em 2023, a Corte foi responsável pela emissão de 1.130 toneladas de gás. Mais de 70% dessa emissão está no chamado Escopo 3, que abrange justamente o deslocamento dos mais de 3.000 funcionários que atuam na Corte. Os dados vão ajudar na elaboração de medidas que possam reduzir as emissões e estão disponíveis no site do STF. Para apurar a quantidade de gases emitidos, o Supremo utilizou um software que faz a gestão e o cálculo das emissões com precisão. O mesmo programa ainda sugere medidas voltadas à redução das emissões de acordo com as atividades desenvolvidas pelo STF. A iniciativa é um compromisso da Corte com o pacto entre os três poderes para combater as mudanças climáticas e faz parte do programa STF Mais Sustentável, lançado em março do ano passado. O programa prevê um conjunto de ações para ajudar na preservação do meio ambiente. Entre elas, o planejamento para a construção de uma usina solar que vai abastecer a Corte com energia elétrica renovável e a eliminação de garrafas plásticas, que são extremamente impactantes. Desde a implantação do programa, já foram instalados diversos filtros de alta vazão que substituem as garrafas de água mineral. E na última quinta-feira, o STF oficializou a entrada em operação da primeira usina solar, que funciona desde o dia 9 de março, por meio de painéis instalados nos prédios anexos ao tribunal. Os ministros do Supremo começaram a analisar a ação que questiona trechos da lei federal que ampliou a cobertura dos planos de saúde para procedimentos não previstos na lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A discussão é se os planos de saúde devem ou não ser obrigados a custear tratamentos que não estejam na lista da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, responsável por regular o setor. Em 2022, uma lei ampliou a cobertura dos planos de saúde. Eles passaram a ter que oferecer e custear tratamentos e procedimentos fora da lista da agência, desde que sua eficácia seja comprovada cientificamente. A recomendação também precisa seguir parâmetros da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS ou de órgãos internacionais de renome na avaliação de tecnologias em saúde. A questão foi levada para julgamento no plenário. A União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde, autora da ação, alega que os dispositivos em discussão seriam inconstitucionais porque estariam criando obrigação maior para as empresas privadas do que a que está sujeito o próprio Estado. Não há nenhum questionamento por parte da autora requerente quanto à rigidez, a qualidade do sistema do rol. O que existe, o que introduz o parágrafo 13 do artigo 10, com alteração da 14.454, é uma sistemática completamente aberta, eu diria até desrespeitosa às agências estatais responsáveis.
O advogado da União, Livan Bispo dos Santos, destacou que as novas regras são fruto de um amplo debate social e legislativo, seguindo o estabelecido na Constituição. Trata-se aqui de uma opção legislativa válida, editada dentro da margem de conformação legislativa e que tem, por fim, um interesse público, que é garantir uma prestação do serviço em saúde suplementar adequada, atual e necessária para salvar vidas. Entidades interessadas na questão também apresentaram seus posicionamentos. O advogado da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa defendeu a validade da lei. Indaga-se, a expectativa de quem contrata um plano privado é ter a mesma cobertura do SUS ou melhor? O aumento, sem dúvida nenhuma, dessa negativa de cobertura dos planos privados vai repercutir na própria credibilidade de um modelo particular, excelências, recaindo, sem dúvida alguma, no sistema público, o sistema do SUS, que é justamente o que o Estado recém está querendo proteger, trazendo, digamos, essas exceções pelo tema 61234. O advogado da Unimed chamou a atenção para o impacto econômico sobre pequenas e médias operadoras por causa da lei em questão. O que se tem notadamente na judicialização do direito à saúde e principalmente tecnologias novas são medicamentos e tratamentos extremamente custosos. A concessão desses medicamentos e tratamentos, principalmente do outro lado, no polo passivo, para operadoras de menor ou pequeno porte, podem viabilizar a sua insolvência sem que tenha sido realizado essa análise preventiva mediante a avaliação de tecnologia e saúde e também a avaliação de impacto orçamentário. A advogada da Associação Brasileira dos Planos de Saúde argumentou que o fornecimento de medicamentos não pode ser simplificado. O tema aqui é sensível e pressupõe um equilíbrio muito fino entre o direito à saúde e, aqui eu faço um parênteses, o direito à melhor saúde. Todos nós queremos, sou usuária de plano de saúde, quero a melhor saúde para mim, para os meus pais, para minha filha. Com a melhor tecnologia disponível, não há dúvida nenhuma. A advogada da Associação de Apoio à Pesquisa e Pacientes de Cannabis Medicinal chamou atenção para a necessidade de proteger o consumidor paciente, garantindo acesso pleno e oportuno à saúde. Pedimos a essa corte que reconheça isso, para que os médicos tenham autonomia para prescrever com responsabilidade e que os pacientes tenham o direito de viver com dignidade, porque saúde é um direito, não é privilégio nem produto, e o rol taxativo pode matar. Depois das manifestações, o julgamento foi suspenso e será retomado em outra data a ser definida. Então, nessa sustentação, ouvimos argumentos econômicos, questões como o tempo de espera até que um novo tratamento seja incluído no rol da ANS, organizações em defesa de pacientes com doenças raras. É uma ação que busca, ao entrar com essa ação, o que busca essa associação dos planos de saúde? Por que questionar? Olha só, Flávia, as empresas, as operadoras de planos de saúde suplementar, elas não querem ter essa obrigação que foi estabelecida a partir da lei de 2022 para dar cobertura a outros procedimentos, exames e tratamentos que não aqueles que estão na lista da ANS. É mais uma despesa para eles. Então, eles querem ver declarada a inconstitucionalidade para ficarem restritos àquela obrigação contratual apenas em relação à lista da ANS. Mas, por outro lado, o que se argumentou, e essa foi uma informação trazida inclusive pelo Instituto de Defesa do Consumidor, que essa legislação ela foi uma grande conquista dos consumidores, porque antes mesmo de 2002, o próprio STJ, Superior Tribunal de Justiça, havia decidido que o rol da ANS de tratamentos que deveriam ser oferecidos por essa saúde privada suplementar era um rol taxativo, ou seja, os planos só cobririam aqueles tratamentos previstos na lei. E por conta de todo o movimento, veio essa lei para transformar aquela lista em um rol exemplificativo, com a possibilidade, então, de que doenças raras, como você disse, para a possibilidade de pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista, pudessem ser alcançadas também por esses planos de saúde,
pudessem ser atendidas. E claro, os planos de saúde não querem ter que pagar essa conta e por isso vem até o Supremo para buscar a declaração da inconstitucionalidade desses dispositivos, argumentando que é necessário que se faça a comprovação científica, que o prazo da ANS para aprovação deste tratamento ou dessa medicação, ela é necessária, precisa esperar, mas por outro lado, as pessoas, as outras associações trazem argumentos dizendo a saúde não pode esperar e as pessoas precisam de tratamento e não é para daqui 180 dias aguardando o procedimento na ANS, elas precisam para hoje. E se buscam um plano de saúde privado é porque o SUS não atende adequadamente ou com eficiência. Então essas foram as ponderações colocadas, vamos aguardar o retorno deste tema no plenário. Vamos esperar. Por unanimidade, o STF acolheu parcialmente os recursos que questionavam a decisão da Corte que negou a revisão da vida toda das aposentadorias do INSS. Os ministros acompanharam o voto do relator, ministro Nunes Marques. Ficou decidido que os aposentados do INSS que receberam benefício maior e valores atrasados após ganharem na Justiça a revisão da vida toda não precisam devolver o dinheiro. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, foi o homenageado de um livro lançado que reúne ensaios e análises de votos dele ao longo dos 12 anos de atuação no STF. O repórter Pablo Lemos acompanhou o lançamento. O livro Tributação, Liberdade e Igualdade explora as contribuições humanistas do ministro Luiz Roberto Barroso em votos apresentados por ele desde 2013. No primeiro ano de atuação no Supremo Tribunal Federal. São posicionamentos sobre temas importantes, entre eles o Estatuto do Contribuinte e a promoção da igualdade de gênero no direito tributário. Acho que esse livro vem em muito boa hora, nesse momento especialmente importante do direito tributário no Brasil, em que há uma reforma em curso, já parcialmente efetivada, e que promete um novo tempo para o direito tributário, com mais simplificação, possivelmente com menos litigiosidade e, sobretudo, com mais justiça. A publicação tem contribuições dos ministros do STF Edson Fachin, Dias Toffoli, Cristiano Zanin e Luiz Fux, além de ministros do Superior Tribunal de Justiça, entre outros colegas da magistratura e do campo acadêmico. A organização é de Nina Pencac, doutora em Finanças Públicas e Tributação pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e de Fernanda de Paula, chefe de gabinete de Barroso no Supremo. Esse livro nasceu do trabalho coletivo de ministros de tribunais superiores, de alguns dos maiores professores de direito tributário e financeiro do país e de advogados públicos e privados que se destacam nessas áreas. Os mais de 90 autores e 60 artigos comprovam a evolução do direito tributário e financeiro que o ministro Barroso proporcionou em seus quase 12 anos nesta corte. Essa enorme contribuição aguardava um registro adequado. Foi o que eu e a Fernanda tentamos fazer nesta coletânea. O prefácio é da ministra do STJ, Regina Helena. Este livro é uma feliz celebração ao talento do nosso homenageado, às suas iluminadas ideias e ao seu expressivo legado à jurisdição constitucional, com um olhar especial para essas searas tributária e financeira, e por isso parabenizo a todos que colaboraram para este resultado. O plenário se termina aqui. Karina, muito obrigada pela sua presença e pela sua companhia. Eu agradeço. Você também pode assistir ao jornal pelo canal da TV e Rádio Justiça, no YouTube ou pelo aplicativo TV Justiça Mais. Muito obrigada, a gente termina aqui. Tchau.